A origem da matriz. Capítulo 1. A principal corrente dos cientistas de hoje em dia acredita que o universo teve início de 13 a 20 bilhões de anos atrás, com uma gigantesca explosão diferente de tudo o que jamais existiu antes e de tudo o que existiu desde então. Ainda que existam teorias conflitantes sobre quando isso teria ocorrido e se teria havido uma única ou várias explosões, parece existir o consenso de que o nosso universo iniciou-se com uma substancial libertação de energia muito tempo atrás. Em 1951, o astrônomo Fred Hoyle cunhou o termo que ainda hoje usamos para nos referir a essa inconcebível explosão. Ele a chamou de Big Bang. Os pesquisadores avaliaram que poucas frações de segundo antes que o Big Bang ocorresse, o nosso universo inteiro era muitíssimo menor do que é hoje. Os modelos de computador sugerem que ele era tão pequeno realmente que se encontrava comprimido numa minúscula esfera. Com todo o espaço vazio removido daquilo que acreditamos ser o universo hoje, acredita-se que essa esfera fosse o tamanho de um grão de ervilha. Entretanto, embora fosse tão pequena, certamente não era nada fria. Os modelos que já foram propostos sugerem que a temperatura dentro desse espaço compacto atingia a inconcebível magnitude de 10 quintilhões de graus centígrados, muitas vezes mais quente do que a atual temperatura do Sol. Dentro de uma fração de segundo, depois do Big Bang, as simulações mostram que a temperatura pode ter ficado mais amena e chegado a uns aprazíveis 18 bilhões de graus, dando sequência tranquila ao nascimento do nosso universo. Enquanto a força expansiva do Big Bang avassalava o vazio do vácuo existente, ela trazia consigo mais do que apenas o calor e a luz que poderíamos esperar. Essa força jorrava como um padrão de energia que se tornou modelo para todas as que agora existem e para todas as que poderão existir algum dia. Esse padrão é o tema de mitos antigos, tradições atemporais e sabedoria mística. O eco de tal padrão perdura até os dias de hoje, com os mais variados nomes, desde o de rede, de Indra, Sutra budista, até ao tradicional Teia, da aranha-avó do povo Hopi. É essa rede, ou teia de energia, que continua a expandir-se por todo o cosmos como essência quântica de todas as coisas, incluindo-nos e incluindo o que nos cerca. Essa é a energia que liga a nossa vida como uma matriz divina. É essa essência que também atua como espelho multidimensional que reflete as criações das nossas emoções e crenças como o nosso mundo. Veja a parte 3. Como poderemos ter a certeza de que tudo no universo está realmente conectado? Para responder a essa pergunta, voltemos ao Big Bang e ao experimento da Universidade de Genebra, da secção anterior. Por mais diferentes que pareçam, existe uma semelhança subtil entre os dois. Nos dois casos, a conexão que está sendo explorada é a que existiu entre duas coisas que um dia estavam unidas fisicamente. No caso do experimento, a divisão de um único fóton em duas partículas idênticas criou gêmeos, e isso é feito para garantir que ambos sejam semelhantes em todos os aspectos. O fato de os fótons e as partículas do Big Bang terem sido uma vez parte um do outro é o que há de mais importante para explicar a conectividade que apresentam. Aparentemente, as coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. Princípio 4. Coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. Este é um aspecto fundamental da nossa discussão, por uma razão verdadeiramente importante e frequentemente menosprezada. Embora o universo nos pareça tão imenso,
Apesar dos bilhões de anos-luz necessários para o brilho das mais distantes estrelas alcançar os nossos olhos, houve uma época em que toda essa matéria esteve exprimida e ocupando um espaço muito pequeno. Nesse inconcebível estado de compressão, tudo estava fisicamente unido. Quando a energia do Big Bang provocou a expansão do universo, as partículas da matéria foram ficando separadas por espaços cada vez maiores. Os experimentos sugeriram que, independentemente do espaço que exista separando duas coisas, se elas estiverem unidas algum dia, elas permanecem unidas para sempre. Tudo leva a crer que o estado de entrelaçamento unindo as partículas hoje separadas também se aplica às coisas do universo que estavam ligadas antes do Big Bang. Tecnicamente, tudo o que se encontrava fundido no cosmos do tamanho de um grão de ervilha há 13 ou 20 bilhões de anos atrás ainda se encontra conectado. E a energia que faz essa conexão é a que Planck descreveu como sendo a matriz de todas as coisas. A ciência moderna aperfeiçoa a nossa compreensão da matriz de Planck. Descreveu-a como uma forma de energia que se encontra em toda a parte, sempre presente desde que o tempo começou a ser marcado no momento do Big Bang. A existência desse campo implica em 3 princípios que têm tido efeito direto sobre o modo como vivemos, sobre tudo o que fazemos e até mesmo sobre como nos sentimos em cada dia da nossa vida. Sem dúvida alguma, tais ideias contradizem muitas crenças bem estabelecidas, tanto científicas como espirituais. Ao mesmo tempo, entretanto, precisamente por causa desses princípios, abre-se a porta para o fortalecimento e a afirmação de um modo de ver o mundo e viver a nossa vida, como ponderando a seguir. 1. O primeiro princípio sugere que, pelo fato de todas as coisas existirem dentro da matriz divina, todas as coisas encontram-se conectadas. Assim sendo, o que fazemos numa parte da nossa vida deve ter efeito e certamente influi noutras partes. 2. O segundo princípio propõe que a matriz divina seja holográfica, querendo dizer que qualquer parte do campo contém tudo o que existe no campo. Como se acredita que a consciência propriamente dita seja holográfica, isso quer dizer, por exemplo, que ao fazermos uma oração no nosso quarto, ela já existe nos nossos entes queridos e no lugar para onde é intencionada. Em outras palavras, não é necessário enviar as nossas preces para lugar algum, porque ela já existe em todos os lugares. Terceiro, 3. O terceiro princípio indica que o passado, o presente e o futuro encontram-se intimamente ligados. A matriz aparenta ser o recipiente que contém o tempo, que fornece a continuidade entre as escolhas do nosso presente e as experiências do nosso futuro. Independentemente de como a chamemos ou de como a religião possa defini-la, é claro que existe alguma coisa, alguma força, um campo, uma presença, constituindo a grande rede que nos liga uns aos outros, que nos une ao nosso mundo e a um poder maior. Se pudermos verdadeiramente aprender que os 3 princípios nos contam sobre os nossos relacionamentos uns com os outros, com o universo e com nós mesmos, os acontecimentos da nossa vida assumirão um significado inteiramente novo. Tornamo-nos participantes, não mais vítimas das forças que não podemos ver nem compreender. Estar nessa posição é estar no exato local onde começamos a nos fortalecer. E terminou o capítulo 1.